pessoal, e aí, como que vocês estão? Vamos fazer mais um vídeo aqui. E esse é um dos temas que para mim são de suma importância, talvez o tema mais importante para mim, pessoalmente. Então, por que eu quero falar sobre esse tema? Obviamente porque é a minha formação em física, junto com minha esposa, como eu já tinha falado, mas eu também sou cristão. Uau! Um cristão físico. Que coisa louca, não? Hoje em dia parece que isso é até meio que impossível, porque hoje em dia, né, tem essa impressão de que para ser cientista, para ser físico, químico, biólogo, você tem que ser ateu, ou agnóstico, ou um cético, ou satanista, sei lá. Então, assim, toda vez que a gente pensa em ciência, né, em assuntos que envolvem ciência e Deus, a primeira percepção que a gente tem, pelo menos para quem nunca, né, estudou muito aprofundou muito sobre o assunto, é de que em algum sentido são coisas opostas, ou que todos os cientistas são céticos, são ateus, agnósticos, e os religiosos são contra qualquer tipo de lógica ou percepção racional do mundo, né? Só que isso, né, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que, né, tipo, eu sou um cristão que estudou física, então logo eu sou, né, ou um teórico da conspiração que acredita em terra plana, ou um físico que acredita em terra plana. Será que eu sou um físico que acredita em terra plana? Meu Deus. Mas eu também não quero entrar em concepções, em conceitos e terminologias muito difíceis, né, pra gente discutir aqui. Mas, na verdade, essa é uma percepção muito errada de que Deus, ciência, pessoas que têm uma fé são coisas opostas. Na verdade, tem dois lados que estão em contraponto aí, né, que estão errados, né? O primeiro lado é pensar que todo cientista é um cético ateu, e o outro lado é achar que todo cristão é um ignorante, um teórico da conspiração. Isso para mim não tem nada a ver, tá? Mas eu vou explicar isso durante o vídeo. O primeiro lado da história, né, que muitos se apoiam, é no racionalismo. O racionalismo é o que acha que tudo é passível de explicação lógica e racional no mundo, né? Então muitos se apoiam nessa ideia para achar que um cristão, um judeu, um cara que acredita no Islã, um cara que é hindu, esses caras não têm percepção lógica das coisas. Isso não é real. Isso é bem errado, na verdade. O outro lado se apoia no fideísmo, que acha que você só precisa se basear na fé, que você só acredita em algo sobrenatural, e aquilo que você vê, o que você sente, aquilo que você, né, entende como lógica, né, científica das coisas, ou lógica matemática, né, nesse sentido, são coisas que são erradas, ou não explicam de verdade o que é o mundo, né? Então tudo para eles que é real vem de inspiração divina, e o que você enxerga não, né, a explicação científica não é real, né, para pessoas que se baseiam no fideísmo. Lógico que eu estou falando disso de maneira bem superficial, é bem mais profundo que isso. Só que esse vídeo não é para ser profundo, ele é só para abordar um tema de maneira, né, rápida e, sei lá, para de repente tirar um pouco dos conceitos, preconceitos que a gente tem na nossa mente, né? Então, em primeira instância aqui, primeiramente eu quero deixar uma lista aí no link aí na descrição do vídeo, falando uma lista que mostra que nem todos os cientistas são ateus, né? Nesse site, ele está em inglês aí, mas, né, você pode dar uma pesquisada depois, ou colocar no Google Tradutor lá. Ele vai mostrar cientistas que eram teístas, né, que tinham uma crença, acreditavam em Deus, um Criador, independente da religião, eles acreditavam no Criador, né? Então dá uma olhada nessa lista, tem muito mais, tá? Essa lista é bem breve, tipo uma lista com os caras mais conhecidos, assim. Também tem lista de caras que eram ateus e agnósticos, então você pode conferir lá sem problema nenhum, tá? Um dos caras dessa lista, por exemplo, né, só para não ficar só para você ir lá ver, é o Robert Millikan, né? Robert Millikan, ele era um físico experimental americano, né? Ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1923, né, por causa da medição da carga elétrica elementar.
E ele tem alguns livros que falam sobre ciência, religião e a evolução. Outro cara que é bastante conhecido, que muita gente estudou sobre ele no ensino médio, é o Johannes Kepler, né? As 3 leis de Kepler, a órbita elíptica, né? Entre outras coisas. O Kepler, ele era um astrônomo e matemático. Na época que ele, né, viveu, a astronomia e a matemática não andavam muito de mãos dadas, né? Tipo, eles não tinham muito vínculo, assim. A ideia era tentar ver o que poderia ser feito, né? Graças ao Tycho Brahe, ele tinha um observatório muito bem desenvolvido para a época, né? Ele é um cara que tinha recursos e tal, e o Kepler queria acesso às observações dele para que ele conseguisse completar a teoria dele, que ele acreditava que as órbitas eram... todo o universo, na verdade, era disposto de formas formas geométricas perfeitas, né? Tipo, quem pesquisar um pouco sobre os sólidos geométricos de Kepler vai ver um pouco sobre isso. Mas Kepler, ele era um cara que cria nessa coisa ordenada, geométrica perfeita, muito por causa da sua criação no protestantismo. Acreditava nessa ordenança perfeita das coisas e que Deus fez isso de alguma maneira, né? E ele tentava determinar e compreender como que as leis, né, que Deus fez sobre o universo eram regidas de maneira ordenada. E tem muita coisa interessante, eu acho que daria um vídeo inteiro só sobre esse cara. Porque esse cara, ele era meio fora da caixinha. Outro cara bem famoso, né, acho que do Isaacão. Né, o Isaacão Newton, o Isaac Newton, o Sir Isaac Newton. Né, ele foi um dos cientistas mais proeminentes por juntar muito da ideia vamos dizer assim, ele matematizou muita coisa da época dele, né? Só que tem uma concepção errada, né? As pessoas acham que ele era um gênio que criou tudo do nada, um cara que criou tudo ex nihilo, né? Ex nihilo quer dizer do nada. Espontaneamente, porque caiu uma maçã na cabeça dele, ele criou a gravidade e zaz. Não. Ele apenas, para simplificar, ele matematizou muitas das coisas que já eram vistas na época. Muita coisa que já era conhecida. A gravidade, por exemplo, o próprio Kepler já tinha estudado bastante sobre ela, muito antes do Newton, só que ele não deu nome aos bois, vamos dizer assim, e quem matematizou o processo foi o Newton. Né? Então, Newton, ele descobriu muito sobre as leis da gravitação universal, ele descobriu muito sobre o cálculo, coisas muito interessantes. Eu não diria descoberta, porque descoberta na ciência é uma coisa muito complexa, que as pessoas não entendem. Acham que descoberta é uma coisa que vem do nada, o cara tava tendo um sonho e aconteceu, né? Tipo um Steve Jobs da vida. Na verdade, não é bem assim, tá? Os caras eram muito inteligentes, muito espertos. Eles tiveram coisas que foram geniais no trabalho deles, mas nada veio de graça, nada vem do nada, espontaneamente dentro da ciência, tá? E Newton era um cristão praticante também. Apesar que há algumas ressalvas sobre como ele tinha essa crença em Deus e tudo mais, né? Mas ele tem algumas coisas nessa área, assim. Tá? Outro cara conhecido mais na física moderna, para quem estuda um pouco de física quântica, não é coaching quântico, pelo amor de Deus, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, não vai ser muito agradável para algumas pessoas. A minha intenção não é polemizar, mas... Né? Max Born, ele era um físico e matemático alemão, né, que ele influenciou muito do desenvolvimento da mecânica quântica. Né? Ele também fez contribuições na área da ótica, né? Ele foi vencedor do Prêmio Nobel em 1954. Né? Ele foi um cara muito importante na área da física quântica, da mecânica quântica ali, né? No começo do século XX. Isto posto, né? Obviamente não. Cientistas não são necessariamente céticos, né? Não são necessariamente ateus, agnósticos, por obrigação ou por opção. Tá? Não é preciso, não é um pré-requisito ser cético para ser cientista. Tá bom? Lógico que eles têm essa opção. Tá? Não estou falando aqui que, não, porque criacionismo, não, porque design inteligente. Cara, primeiro, eu tenho uma crença, eu acredito em uma coisa muito mais complexa nesse sentido. Tá? Eu acredito que a ciência ela não é perfeita, ela tem suas lacunas, como dizem por aí,
E não, eu não acredito no Deus das lacunas, eu não acredito que eu possa explicar Deus através daquilo que a ciência não explica. Acho que não é assim que funciona. Eu acho que a ciência, como ela foi desenvolvida, como ela foi criada, primeiro, ela não é uma verdade universal. Nem sempre a física conversa com a química, nem sempre a química conversa com a biologia, ou vice-versa, ou a biologia com a física. Nem sempre as coisas dão certo, nem sempre as coisas são bionívocas. Nem todos os cientistas acreditam na mesma coisa, nem todos os cientistas apoiam a mesma teoria, nem todos os cientistas acham que existe uma partícula para todas as coisas, outros acreditam que tudo é onda, outros acreditam que é os dois ao mesmo tempo, outros acreditam que uma hora é um, uma hora é outro, sabe? Então, nem todo mundo tem um pensamento igual. Tem um debate muito interessante de Solvay em 1927 sobre justamente a natureza das coisas da mecânica quântica. Então lá você vai encontrar grandes cientistas da época, você vai encontrar Einstein, você vai encontrar o Planck, você vai encontrar grandes nomes como o Heisenberg, como o Niels Bohr, todos com linhas filosóficas e pensamentos sobre teorias da mecânica quântica diferentes. Eles tinham percepções diferentes das coisas. Então não adianta ficar falando que não, todo cientista tem que pensar igual, todo cientista é isso, todo cientista é aquilo. A ciência, grande entidade, cara, o que mais me irrita são matérias sensacionalistas, principalmente de revistas, de sites que não tem nada a ver com ciência, falando que a ciência explica não sei o quê. Cara, a ciência não explica não sei o quê. A ciência, ela faz um apanhado de dados, testa experimentalmente, se possível, e faz modelagem matemática. Sabe? Interpretação filosófica não é ciência. Você pode filosofar sobre a ciência, mas a ciência em si não é uma filosofia. Então, por que para mim, como um cara que é formado em física, e cristão e professor na área, eu não consigo chegar e falar para uma pessoa que a ciência prova a existência de Deus. Porque a ciência não prova a ciência de Deus. A ciência é limitada em desvendar os fenômenos naturais das coisas, em tentar descobrir, em tentar entender, em tentar explicar as coisas. Mas nem sempre ela vai estar correta, porque a história mostra isso. A história mostra que muitas coisas que acreditavam no final do século XIX caiu por terra no começo do século XX. Isso pode acontecer de novo, sabe? E os cientistas sabem disso. Tá? Então não adianta ficar falando, não, todo cientista não pode acreditar nisso, não pode acreditar no seu filho. Cara, a ciência não tem a pretensão de descobrir Deus. A ciência não tem a pretensão de dizer que Deus não existe. Mas o Stephen Hawking, o Richard Dawkins, não sei o que, eram cientistas e falaram isso. Eles estavam entrando num campo que não é a área deles, que é filosofia. É simples. Não era a área deles lidar com filosofia. Stephen Hawking foi um grande cientista na área de cosmologia, para falar sobre buracos negros, sobre teorias da fundamentação do universo, mas ele não tem ciência que suporte as suas afirmações contra a existência de Deus. Porque, cara, hoje a ciência é uma coisa monstruosa, assim, mas ela tá longe de ser uma coisa que todo mundo concorda com tudo. Tá cheio de cientistas renomados com títulos e mais títulos e publicações e mais publicações que discordam de caras com patentes mais altas ou mais baixas que ele, entendeu? Então é isso, gente. Essa foi uma disseminação muito grande, muito por essa mania da mídia e de manuais mais populares, sabe? Inclusive livros didáticos que eu já peguei apostilas dentro de escola contando coisas que não eram verdade, sabe? Típicas, sabe? Como uma maçã caiu na cabeça de Newton, ou como dizer que Galileu foi preso porque ele discordou da igreja. Na verdade, Galileu foi preso porque ele tinha treta com o Papa, sabe? Tem um livro muito famoso aí sobre Galileu, vai para a prisão, se não me engano, e muitos outros mitos sobre ciência e religião, muito interessante. Esse livro de historiador, tá? Historiador, antes que você, mas esse é livro de religioso. Não, é livro de historiador. Pode ir atrás e ver. Cara, o que mais tem na ciência é controvérsia. Umas coisas que mais tem é controvérsia, mais discussão. Quem descobriu o quê? Quem que inventou isso? Quem inventou aquilo? Quando, na verdade, nunca dependeu de uma pessoa só, sabe? Nunca é um cara só. Nunca é só aquele cara que ganhou o Nobel, sabe? Nunca é só o cara que ganhou a medalha Fields da matemática. Existe uma linha de pensamento que foi sendo construída e teorias que foram
sendo desenvolvidas. Não adianta, sabe, querer colocar como uma coisa só. Não é assim que funcionam as coisas. A vida real não funciona assim. E essa necessidade da mídia criar heróis e vilões nessas narrativas midiáticas, ela se tornou um marco de um anacronismo gigantesco. Anacronismo, para quem não sabe, é erro. É você contar uma história sem contar todos os fatos. Você contar uma história com um monte de buraco na história, sabe? Tipo, você conta uma história sendo que muitas coisas estão sendo omitidas ou simplesmente você distorce essas histórias. Isso é típico da mídia, cara. Sabe? Eu não sou contra o jornalista fazer divulgação científica, mas por causa da sua formação ele tem tendência a fazer isso. De querer tornar algo sensacionalista. É assim, é verdade. Não adianta falar que não é verdade. Todo mundo sabe disso. Então, essa ideia de que esse anacronismo que veio sendo montado, de querer sempre colocar um lado da história contra o outro lado da história, ciência contra a religião e cientista contra sacerdote, sabe? Tipo, isso é muito mal contado, essa história, sabe? Tipo, eu pessoalmente chamo esse tipo de coisa de mitificação dos gênios. Por quê? Porque é sempre dizer que o Graham Bell criou o telefone, sendo que teve um monte de gente que, sabe, toma pra si, que fala, não foi ele, foi outro cara, foi o padre lá no Rio Grande do Sul, foi não sei quem que desenvolveu o rádio, foi o, sabe, tipo, foi graças ao trabalho do Hertz, foi graças ao trabalho do Tesla. Então, tipo, controvérsia atrás de controvérsia atrás de controvérsia, tá? Então pare de achar que tipo, tudo que falam pra você na TV ou no Facebook ou no WhatsApp é verdade, ponto, sabe? Tipo, não é bem assim que funciona. Então, por que eu tô falando desse jeito? Porque se você parar pra perceber, esse assunto é um assunto que não é um assunto inventado. É um assunto real. As pessoas acreditam. Eu mostrei uma lista de cientistas que têm a sua fé, que são crentes em alguma coisa, sabe? E na vida é assim, cara. Na vida, nem sempre as pessoas são sempre boas ou más, sabe? Tipo, na vida tem pessoas boas que têm atitudes ruins e tem pessoas ruins que têm atitudes boas, sabe? Tipo, tem gente que tá na cadeia mas que, sei lá, ele sente uma coisa boa pela mãe dele, que é o bem da mãe dele, sabe? Tipo, quer dizer que ele se torna uma pessoa boa automaticamente ou vice-versa? Nem tudo na vida é maniqueísmo. A gente sabe dos benefícios que a fé pode trazer. Ainda que você seja um cara cético, você sabe que a fé, ela pode trazer esperança para uma pessoa. Ela pode trazer paz para uma pessoa. E, inclusive, algumas doenças, tipo, psicológicas são curadas através da fé. Existem estudos imensos falando sobre isso. Bom, mas vamos lá. A minha intenção aqui não é obrigar ninguém a crer em nada, né? E como cristão protestante, eu só não quero... A minha intenção aqui não é obrigar ninguém a crer em nada. Né? E como cristão, eu não acredito que eu possa te forçar a crer em nada. Eu acredito que isso é um papel que Deus faz. Né? A minha função é falar dessas coisas de maneira que te faça mudar uma percepção das coisas. Sei lá, não, você tem que crer nisso agora, mas que você mude um pouco a percepção, entenda que nem todo mundo que tem uma fé é um ignorante, e que se você tem uma fé, eu acho que todo cientista é um cara, sabe, aquele cara que não acredita em nada, que acha que todo mundo, sabe, que a gente veio do pó das estrelas, só, sabe, tipo, mas a ideia é que não é reduzir a ideia de ninguém, se você não acredita, se você acredita. Eu quero que você pare de reproduzir. É apenas isso, sabe? Pare de reproduzir o que você lê por aí, que você, sabe? Eu vi um vídeo de um youtuber falando não sei o que, então você começa a reproduzir aquilo. Você começa a captar aquilo como se fosse verdade, ou se você lê na Wikipedia, ou se você lê em algum lugar, aquilo passa a ser verdade pra você, sabe? Só que vá atrás, cara. Eu tava falando aqui do Alistair McGrath, ele falava, né, que desde a sua infância, adolescência, seu sonho era ser cientista. E ele começou a estudar química, começou a estudar ciência. E ele se deparou com uma coisa, ele começou a entrar em confusão. Cara, como que eu acredito? Sabe, qual é a minha força de acreditar nas coisas? Eu não acredito em nada, sou um ateu, não sei o quê. E criticava quem acreditava. Só que ele falou que quanto mais ele estudava sobre ateísmo, menos respostas ele encontrava que sustentavam, sabe? Que se autossustentavam. Então,
ele começou a estudar outras fés, sabe? Ele começou a estudar outras ideias, outras religiões, e ele encontrou no cristianismo, na tradição cristã, respostas para suas dúvidas. Você entende? E o cara, ele é estudado, ele não é ignorante, ele não é burro. Então pare de dizer que os outros são burros porque acreditam em uma coisa, cara. Você não sabe o que está falando. É só isso. Tá? E pare você também que acredita de achar que não, ciência é uma besteira, que é tudo mentira, que é tudo conspiração. Cara, sabe, tipo, eu só posso falar pra você que você não sabe o que você está falando. Só isso, tá? Então, pare de reproduzir ideias alheias, sabe? E se ao menos procurar saber o que há do outro lado. Porque se você fizer isso, você pode se reduzir a alguém ignorante que você sempre acusa os outros de serem. E é isso. E até mais. Uau! O que foi, Mel? O que foi? Quer aparecer? Você quer aparecer, Mel? A Mel quer aparecer. Essa é a Mel. Olha, Mel, é você. Olha, Mileta. A cachorra mais boazinha desse mundo. Ih, apareceu outro cachorro aqui, só que esse é muito grande. Sai fora. Sai fora. Sai. Cachorro. Sai. Caramba. Os cachorros estão... Esse cara com o ciúme do coelho no primeiro vídeo.